Programa Point 21 Oficina. Não desista da vida, não desista de viver. É bom demais viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então cante, dance, coma melhor. Não é isso? Olha a dica do psicólogo. Cuide da sua alimentação. Ouça boa música. Olha o padre dizendo, procure uma terapia, né? Depois procure a bênção de Deus. Procure uma paróquia. Tantas dicas que a gente já deu nesse programa para você não desistir da vida. Agora, padre, essa música animada, né? Aliás, psicólogo, o doutor, ele tá, a gente tá conversando, desculpa, Evandro. Estamos tudo na santidade, aqui não tem problema. O Evandro Alcântara, que é psicólogo. Evandro, tem como identificar, por exemplo, um músico, mais ou menos eu sei como identificar. Eu olho assim, dou uma olhadinha, os caras têm um estereótipo. Agora, tem como identificar alguém com tendências suicidas? Tem. Como Na verdade, identificar? O que a gente chama de identificar é assim. O familiar ele tem que prestar atenção. Pessoas que começam a se desfazer de tudo, elas começam a dar as coisas que antes elas guardavam, então elas começam a dar aquela coleção de coisas raras, aquele quadro que a mãe da pessoa deixou. Quando elas começam a procurar, por exemplo, na internet, princípios medicamentosos, de veneno, esse tipo de coisa. Tem que vasculhar, sempre ficar atento, né? Geralmente, a pessoa começa a dar umas deixas. Ela fala assim, puxa, eu vou atrás de um plano funerário. Eu estou fazendo cotação de plano funerário. Eu estou despedindo, eu estou ligando para pessoas. Não estou dizendo que quem está fazendo isso também não deva procurar, né? Procura, a gente não sabe quando vai morrer. Mas a pessoa dá deixas. Outra coisa, quando ela começa a falar em testamento, por exemplo. A pessoa de mais idade, ela fala, pô, vou fazer testamento e tal. Ou quando a pessoa, às vezes ela verbaliza. Não é que a pessoa que falou isso vai fazer, mas são indícios, você tem que reunir várias situações, né? Várias situações. Você tem que ver se a pessoa está mais depressiva e tal, porque aí que tá. Às vezes as pessoas dizem, cão que ladra não morde. 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 Eu tenho um primo que, infelizmente, cometeu suicídio e ele tentou 3 vezes. Primeiro tentou cortando o pulso, depois ingerindo drogas, e, por fim, ele colocou uma sacola na cabeça, pegou uma mangueira de gás e colocou aqui, foi 20 segundos, ele morreu. Pesquisou, fez tudo, então, assim... E todo mundo dizia, não, ele só está querendo chamar atenção, é adolescente, então tem que cuidar com isso. Tem que prestar atenção, tem que cuidar. E olha que interessante. E como buscar ajuda, por exemplo, se a pessoa mais velha está nessa situação que você falou, ou se, de repente, nessa que o exemplo que eu dei do meu primo, de tentar, algumas vezes, tentar tomar remédio, ingerir, como ajudar essas pessoas? Que órgãos procurar, por exemplo, como encaminhar? Olha, temos os serviços de saúde, o médico, o psicólogo, mas também temos como o CVV, o Amigos da Vida, né, que são entidades que ajudam na questão da prevenção do suicídio, são entidades sérias, né? Inclusive, você pode ligar lá, não é isso? Você pode ligar lá, você recebe uma orientação. Às vezes a pessoa precisa desabafar, então são pessoas preparadas. Eu tive há tempos atrás fazendo, inclusive, uma palestra no Amigos da Vida. Quero mandar um abraço para todos os heróis que trabalham lá, nessas entidades, no Brasil todo. No Brasil todo tem alguma entidade que ajuda, e que você liga. E tem locais que são 24 horas, e ajudam mesmo. E lá você não é julgado, você pode derramar seu coração. Procurar o seu sacerdote é importante, porque dentro da sua paróquia, você se abrir com o seu sacerdote, com a pessoa que cuida da comunidade, ele vai também lhe dar um apoio em um determinado momento. Não é só na medicina, só na psicologia que a gente encontra o consolo, o amparo, a questão existencial na religião você encontra também. E existem essas entidades que são sérias, que têm um trabalho efetivo na sociedade e que salvam muitas vidas. Maravilha, então vamos conhecer o nosso querido Tchelão, esse repórter da vida, repórter em que a vida anda tão punk, ele que canta punk rock, foi lá visitar o CVV. Aperta o play.
Eu estou aqui com o Antônio que é da Comissão Nacional de Divulgação, né, do CVV, é isso? Exato. Antônio, fala um pouquinho para a gente, cara, explica a sua função no CVV. Bom, agradecemos a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? Cumprimentar você, Marcelo, e a TV Século XXI, né? Olha, eu sou voluntário plantonista do CVV e também sou ligado à divulgação, a falar um pouco do trabalho, né? O CVV é um trabalho realizado por voluntários, todos os voluntários são plantonistas, já estamos há 52 anos em todo o Brasil. Ele foi fundado no dia 1º de março de 1962, na cidade de São Paulo. Um grupo de pessoas preocupadas com o suicídio que ocorria nessa cidade, né, procuraram ver alguma forma de como poder apoiar essas pessoas nesse momento de tanta dificuldade. Como que as pessoas hoje encontram o CVV? Como que as pessoas chegam até vocês? Bom, o CVV, a maioria dos contatos, nós tivemos em 2013 1 milhão e 120 mil contatos, né? A maioria por telefone, através do telefone 141. E em 2008 nós criamos o serviço via chat, www.cvv.org.br, com o objetivo de atender o jovem. Porque hoje o jovem no nosso país é o nível de suicídio que mais cresce. A faixa que mais cresce é o jovem de 15 a 35 anos. O jovem não está tendo espaço para falar das suas angústias, das suas emoções, e o CVV criou esse serviço via chat. Se alguém quiser entrar em contato, é só entrar no site www.cvv.org.br, clicar no chat, ele tem uma pessoa que vai conversar com ele, que ele pode se comunicar e o que está acontecendo. Totalmente sigiloso, né, num ambiente acolhedor, não precisa se identificar e falar do que está acontecendo com você, principalmente esse jovem que está sofrendo. A gente, no nosso programa, a gente costuma falar muito para os jovens. Eu queria que você tocou nesse assunto. Tem algum tipo de sinal que, geralmente, não só os jovens, mas a pessoa que está ali já na fase do desespero, alguma indicação de que a pessoa está prestes, de repente, a cometer um suicídio? Marcelo, as pessoas mandam avisos. E muitas vezes a gente não percebe, né? Porque a gente não tem aquele olhar de observar, de perceber, a gente tem o carinho pelas pessoas que estão próximas. Mas sim, a Organização Mundial de Saúde tem uma estatística: de cada 10 pessoas que pensaram em suicídio, 8 enviaram sinais, né? Então, sinais: se afastar dos amigos, de desesperança, né? Não ter projetos futuros, não falar de sonhos, isolamento, né? De repente deixa de praticar um hobby, alguma coisa que lhe agradava e de repente deixa de praticar, né? E ficando mais ou menos fechada com ela mesma, ficando mais em silêncio. Então são sinais que, se a gente estiver atento, a gente pode se aproximar. Porque a gente entende no CVV que a prevenção começa em casa. Se eu tiver esse olhar e facilitar que a pessoa fale do que está incomodando, do que está acontecendo com ela nesse momento, inclusive o jovem que passa num momento de grandes transformações, né? Ele não é mais criança e não é nem adulto, ele está no meio de transição, né? E essas tensões emocionais, elas ficam muito, muito próximas, né? Muito evidentes. Então, você tendo alguém que o ouça sem preconceito, sem crítica, sem julgamento, que ele fale desse momento de transformação, pode fazer toda a diferença para esse jovem ou para qualquer pessoa que queira, talvez, comunicar algo. Para ser voluntário, toda pessoa que sentir no seu coração, né, sentir aquela vocação de querer se doar para o próximo, ter 18 anos, ela é só se inscrever no site ou num posto próximo, através do próprio telefone 141, ou no site www.cvv.org.br, né? Passar por um treinamento. Esse treinamento dura 8 semanas, todos os voluntários plantonistas passaram por esse treinamento, né? E nesse treinamento ele vai conhecer o trabalho, vai conhecer como é essa conversa que ele pode ter de acolhimento, de respeito, né, com as pessoas, e ela se identificando, ela pode sim se tornar um voluntário como eu, como outros que já são. Bom, galera, agora eu estou aqui com o Tino, que ele é do GASA, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio Anônimo. Tino, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é, como funciona o GASA. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. O Grupo de Apoio aos Sobreviventes aos Suicídios Anônimos é um grupo que ele funciona para, a gente entende como sobrevivente, são os parentes e amigos das pessoas que se suicidaram, né?
Ele funciona com as ferramentas do CVV, né? Que é o que? Sigilo, a compreensão, a aceitação. E as pessoas vêm, se reúnem aqui conosco e contam como é que foi essa situação para ela, como que está sendo e como ela faz para poder superar, né? Cada um conta a sua história, né? O porquê do acontecido e tentam se apoiar. E essa reunião é feita normalmente uma vez por mês, na primeira quarta-feira de todos os meses a gente faz a reunião de 2 horas mais ou menos, e há uma interação entre todos os participantes. Aquele que não quiser também falar nada, simplesmente escutar, sentir a dor do outro, quem sabe num outro momento ele consiga falar sobre o seu problema. Então procure, não fica com isso guardado dentro de você, porque isso se torna perigoso, né? Porque amanhã você pode achar que também a solução é tirar sua vida. Cara, obrigado, Tino. E, cara, como ele falou, cara, às vezes você pensa que está no fundo do poço e que não tem outra solução, mas, cara, entra em contato, saiba que tem alguém lá esperando para dar uma força mesmo e pode te ajudar a resolver isso. Entra em contato com o CVV e com o Gaça. Não precisa se expor. Aí, ó. Conforme a última letrinha lá, é anônimo, a pessoa só se expõe se ela quiser. Se ela não quiser, a gente acolhe do mesmo jeito. É igual colo de mãe. A gente acolhe sempre mais um. É isso aí, ó. Eu e o Tino aqui, ó, falando de vida, direto pro Point 21 Oficina. Valeu. CVV, boa tarde.